Que bom, né? Que bom estarmos aqui. Né? Eu sou o Edson, casado com a Juliana, 15 anos, temos 2 filhos. E hoje nós estamos aqui para finalizar esse mês, para encerrar esse mês de Nossa Senhora, falando um pouquinho mais sobre ela, transmitindo aí um pouquinho mais do que é estar, do que é viver e do que é tentar fazer aquilo que a mãe fez, aquilo que ela fez por nós. Se você já se preparou, você está com a sua Bíblia aí, peço para que você possa abrir junto comigo, eu vou fazer uma leitura. Vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Que riqueza que essa palavra hoje para nós, né? Neste mês mariano, nós vamos meditar essa palavra e todo o significado que ela traz para nós. Então, Maria, uma jovenzinha, né? De pouca idade, que havia feito os seus votos com Deus de virgindade, de uma vida casta, né? E ela estava lá e o anjo apareceu para ela, vejam só. E o que o anjo disse, gente? A primeira coisa que o anjo falou quando viu Maria, o que ele falou? Nada temas. A primeira palavra do anjo foi: não temas, para que Maria não tivesse medo. E nós te perguntamos, a você que nos acompanha, qual é o seu medo? Quais medos hoje nós trazemos em nosso coração? Do que temos medo? Temos medo da morte, da doença. Temos medo de passarmos dificuldade financeira por conta de toda essa situação que temos vivido. Tantos medos hoje habitam o nosso coração. Hoje o anjo de Deus também nos visita e nos diz assim: não temam. Não tenham medo. Essa palavra do anjo Gabriel a Nossa Senhora é a palavra do Senhor para mim, para o Edson, para os meus irmãos aqui reunidos comigo e para você, te alcança também. Essa palavra do Senhor, essa palavra do anjo Gabriel alcança a todos nós, chega até a sua casa. Não tenha medo. Não é preciso temer. É uma palavra de Deus para nós. E Maria,
o anjo disse, anunciou a ela tudo aquilo que ela viveria, né? Que ela seria a mãe do Salvador. Ela não sabia tudo o que ela precisaria viver, mas ele anunciou o nascimento do Cristo. E a última palavra do anjo é assim, porque ele fala de Isabel, né? Você acompanhou a leitura que o Edson fez para nós. E ele fala, porque a Deus nada é impossível. Nada é impossível. E vejam, meus irmãos, vamos pensar aqui no que Maria sentiu naquele momento. O anjo disse a ela que ela seria a mãe de Jesus. Só isso. E o que viria depois desse anúncio, após Jesus nascer? Veja, quantas dúvidas devem ter passado no coração dela, quantas perguntas, quanta coisa deve ter ficado dentro da alma dela, medo talvez, como eu sinto, como você sente. Mas o que ela respondeu ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Essa é a resposta que o Senhor pede de nós hoje. Mesmo com os nossos medos, mesmo com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas. Como será, Senhor, meu emprego é incerto? Como será, Senhor, nesse tempo de pandemia? Minhas crianças estão tendo aulas online. Como será, Senhor? Como será a volta à escola? Elas vão ficar expostas novamente? Como isso se dará? Pessoas que são autônomas e que dependem de um trabalho autônomo para sustentar a sua família, como isso se dará, Senhor? Como sustentarei a minha casa? Esses medos de adoecer. Quantos irmãos com medo de adoecer? O Senhor te visita nessa noite. O anjo Gabriel, o anjo Rafael, que é o anjo da cura, te visita também nessa noite e te diz, não temas, porque a Deus nada é impossível. Medo de perder as pessoas que nós amamos, né? Quantos medos no nosso coração. E o Senhor acolhe tudo isso pelas mãos de Nossa Senhora nessa noite. Nessa noite nós oferecemos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora, para que ela leve até Jesus. Vejam, meus irmãos, quando Maria foi apresentar Jesus no templo, Simeão disse a ela assim, uma espada transpassará a sua alma. Ele disse isso, ele profetizou isso na vida de Maria. E no alto da cruz, eu sou mãe. Eu acredito que Maria teve sua alma transpassada mesmo, vendo o menino dela na cruz, inocente, dando a vida por mim, por você, pelos nossos pecados. E ela esteve lá, firme, sem reclamar, sem titubear na fé. E eu te digo que este tempo em que vivemos, que este tempo em que somos submetidos, é um tempo de exercício de fé. É um tempo da minha e a sua fé ganhar musculatura. Somos provados no fogo da fé. Uma espada transpassa a nossa alma. Mas é o tempo de dizermos, eu creio no Deus que tudo pode. Eu creio no Deus do impossível, que o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora. Vejam, o ano passado nós passamos por um período bem difícil, acho que muitos dos irmãos que nos acompanharam conosco também, esse nosso martírio, né? Recebemos o diagnóstico de que o Edson tinha câncer. E quão difícil, eu me lembro, no hospital, e o médico nos dizendo que este era o diagnóstico, né? E passamos, né? Porque eu acho que é como se eu tivesse passado junto com ele, sabe, com certeza, gente? Passou tudo. Né? 3 cirurgias, e hospital, e UTI, e toma sangue, e quimioterapia, 12 sessões, né?
E os irmãos rezando por nós. E o Edson passou pelo Vale da Sombra da Morte o ano passado. E falo isso com toda certeza. Afirmo isso com toda certeza. Tanto que por 2 momentos ele recebeu a unção dos enfermos o ano passado. Porque ele passou pelo Vale da Sombra da Morte. E nós tínhamos à nossa frente, 2 caminhos. Nós podíamos seguir acreditando que aquele tempo era um tempo de exercício de fé, de fortalecimento de fé, ou a gente podia se desesperar pelo medo da morte, pelo medo da doença, da enfermidade. E eu digo a vocês que nós optamos por acreditar que aquele, com todo o sofrimento que ele nos trouxe, era um tempo de profunda graça de Deus na nossa vida. Era um tempo de conversão, era um tempo de vida nova, era um tempo da nossa fé sair da superficialidade e avançar para as águas mais profundas. Nós fizemos essa escolha. E digo para vocês que o ano de 2019 foi um ano muito frutífero de fé na nossa vida. Nós não sabíamos o que nos reservava o futuro, não sabíamos se o Senhor o recolheria, mas nós acreditamos, do início ao fim, que o Senhor estava conosco, que Nossa Senhora estava conosco. E assim, não que nós não tivemos medo, a gente teve medo, é claro. O medo é irracional, você sente e pronto. Só que nós não nos entregamos a esse medo. Nós buscamos acreditar em Deus, acreditar no Senhor, acreditar na palavra dEle, de que Ele é quem poderia me curar. Ele é quem ia me libertar daquele momento, daquela situação. Então assim, nós não estamos dizendo, por exemplo, hoje eu tenho medo. Eu tenho medo sim. Só que a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus é muito maior do que o meu medo. O medo passa e vai embora. Ele passa e ele vai embora. Amados, o que a gente queria hoje, que ficasse no profundo do coração de vocês, é que tudo isso que vivemos, esse tempo de pandemia, de isolamento social, nós apartados da vida sacramental, quantos irmãos que são de comunhão diária e quanto sofrimento não poder receber Jesus na Eucaristia. As crianças com aula em casa, o Weston agora ele está no trabalho remoto, trabalhando em casa, então a segunda atividade é professor, porque tem ensinado as crianças. Várias matérias. Eu acho que vários irmãos também se reconhecem aí nessa situação, né? Tantas coisas a gente tem vivido, isso é tão inovador, é tão diferente para todos nós. Mas vejam, nós não podemos ver toda essa situação como os pagãos. Eu não posso enxergar isso com uma mentalidade pagã. Não posso. Eu preciso olhar para tudo isso com olhos de fé e enxergar na pandemia, no coronavírus, no isolamento social, em todo esse contexto que nós vivemos, permeado de muito sofrimento, mas enxergar tudo isso como uma possibilidade de crescer na fé, de avançar às águas mais profundas. Nós só temos, a nossa fé, ela só ganha musculatura, consistência, quando ela vence as provas. Quando ela é submetida à prova, e ela vence a prova. Eu não sei as suas provas, as suas dificuldades, mas eu sei que Nossa Senhora está com você, que ela intercede por você, que ela está dentro da tua casa. Eu sei que Nossa Senhora vai lá e cobre suas crianças à noite, que ela te ajuda a mexer o feijão, que Nossa Senhora vai junto com você, marido, para o trabalho, escuta a sua oração, com medo de faltar o trabalho,
Eu sei que Nossa Senhora te acompanha, a minha fé me faz enxergar. E nessa noite eu te convido a dar um passo na fé, um passo na sua espiritualidade, a olhar para toda essa situação, não com olhos de pagãos, mas com olhos de alguém que crê.